clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem. Há um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam. Há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, 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 Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Aleluya. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Aleluya. Y tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú vives en mí. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí, Señor. Y tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú vives en mí. Y tú cuidas de mí, Señor, tú velas por mí, tú vives en mí. Aleluya. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú vives en mí. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Aleluia, glórias a Deus, que louvor lindo. A gente sente, irmão Elias, que Deus está nos tocando nesta noite. Hoje passei por algumas provações, mas quem não passa? Glorificamos a Deus, estamos começando com mais um programa da Superintendência da Juventude.
A nossa igreja é Ministério Restauração. Nosso pastor presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira. Nosso pastor superintendente, pastor Adriano Licidoni. Nosso endereço é Farrapos 312, na parte central da cidade de Porto Alegre. Aí. E estamos, então, mais uma live na quarta-feira. Nosso irmão Elias Daniel, ali da área Glória, cedido pelo pastor César Cunha. Glória a Deus. Glória a Deus, Paz irmão. do Senhor, irmão Paulo Jair. Paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão conectados. É uma honra, uma satisfação estar aqui para juntos fazermos esta missão, esta obra, essa noite. Glória a Deus pela sua vida, né? Estive na glória. Ô, glória, hein? Estive na glória, foi quinta-feira, isso, irmão? Isso. Quinta-feira, fazendo um trabalho ali, quando olhei a sua pessoa. Não, foi segunda-feira agora. Foi segunda? Foi agora. Segunda, é que tá passando. Isso, segunda-feira, exatamente como passa, né? Segunda-feira estive à tarde fazendo um servicinho ali e olhei pro irmão e senti, mas eu não vou lá na fonte, lá, né? Isso. Depois, né? Hierarquia, né? Isso, vamos obedecer tudo certinho, então está aqui autorizado e com toda a autoridade. Isso que é Glória bom, né, a irmão? Deus. Nós vamos falar sobre coisas que estão em nós e precisamos então estar atentos. Também está conosco a irmã Miriam, participando conosco aí. Ela não pôde vir, mas a gente, com a tecnologia, a gente foi até ela, né? Paz do Senhor, irmã Miriam. Paz, Senhor. Paz do Senhor, tá falando baixinho, tá com algum problema aí? Não. Ah, então, ok. Irmã Miriam, já que a senhora está conosco aí, né? Por favor, está nos ouvindo bem aí? Está bem? Sim. Sim. Qual é o nosso tema aí, irmã? Vamos escancarar aí para os irmãos aí o nosso tema Glória dessa a live. Somos templo do Espírito Santo. Somos templo do Espírito Glória a Deus. Santo, né? A irmã Miriam está passando por alguns dias, né, irmã? Alguns dias, os dias maus. Não é tão mal, né, irmã? Eu gostaria de ficar. Gostaria de ficar em casa alguns dias, irmão. Mas não com Covid, né? Que não é o caso da irmã, né? Estamos aí só aguardando. Então eu tive um contato com ela semana vendo. Irmã, fique à vontade aí. Ore a Deus, já que está com mais tempo que eu, né? Ore a Deus e vê um tema para nós colocarmos, porque é muito importante, irmão Elias Daniel, que a gente venha ter um tema que venha do céu, não algo esporádico, assim, algo que venha, assim, não, alguma coisa que Deus. Então a irmã Miriam estava, eu creio que mais concentrada, né, por estar em casa, porque no nosso trabalho é corrido, às vezes tu esquece um monte de coisa, passa batido, né, mas graças a Deus, então a irmã Miriam nos trouxe esse tema. Repete, por favor, aí, irmã Miriam. Somos o templo do Espírito Santo. Somos templos do Espírito Santo. Aí passei para o irmão Elias Daniel, nosso tema, né? Eu creio que o irmão deve ter estudado alguma coisa aí, deixei o irmão com toda a liberdade, né? Sim. E esse tema está baseado na palavra de Deus, né, irmão Paulo G? Sim. É um tema que fundamentado na primeira carta de Paulo a Coríntios, no capítulo 6, versículo 19. 19, isto. Que diz: acaso não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Essa é a versão atualizada, né? Sim. Eu gostaria de ler aqui também a versão corrigida. Sim, o senhor tem toda a liberdade, aí fica à vontade. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? É uma pergunta que Paulo fez à igreja de Coríntios, e eu creio que Deus está fazendo a nós essa noite essa pergunta também. Vamos ser bem sinceros, né? Paulo, através das cartas, fez algumas perguntas, não só para a igreja daquela época, né? Mas que... E que vem, são vivo. perguntas perpétuas, né? Que exatamente. vem ao longo dos anos batendo, né? Em muitos crentes, muitas vezes, se contrapondo até o posicionamento de muitos crentes, né? Como aconteceu nessa ocasião a igreja de Coríntios. Sim. E essa palavra, ela nos confronta, né? Essa palavra, ela nos adverte. É uma pergunta que nos adverte, né?
Uma pergunta viva, né? Até hoje. É verdade. Porque muitas vezes a irmã Miriam, né, que teve essa revelação de Deus aí, nós às vezes esquecemos disso aí, né, irmão? Que nós somos templo do Espírito Santo, né? E muitas vezes, às vezes, por que entristecer? Eu já entristeci o Espírito Santo, já, irmão. Por palavras que falei, por brincadeiras, às vezes, que as brincadeiras não tinham teor maldoso, assim, mas elas eram desnecessárias, né? Então a gente entende, e aquilo ali dá uma tristeza, assim, Sim, porque se nós não vigiarmos, muitas vezes a nossa boca, ela profere coisas que não tem sentido, não tem a necessidade, né? Não vai edificar. Então, e o Espírito Santo que habita em nós, eu senti uma tristeza, e também senti uma tristeza e ao mesmo tempo uma alegria de saber que naquela minha tristeza eu tinha alguém que me consolava, né? Porque o Espírito Santo que habitava na minha vida, ele me ajudou a sair daquele laço. Coisa tremenda, irmão. Aquilo que nós esquecemos, né? Por exemplo, tem jovens que não entendem o que é o Espírito Santo, né? Porque tem muita questão, tem força, né? O jovem tem força, ele tem ideia, tem inteligência, tem um monte de coisa, mas muitos não vale de nada se não tiver o Espírito Santo, né? Não consegue se firmar na igreja. É verdade. Até João diz, né? Vós, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus habita em vós. E é um casamento, né? Duas coisas que se complementam. A força e a palavra de Deus na vida do jovem, né? Muitas vezes o jovem tem justamente, como o senhor falou, a força intelectual, mas não tem a palavra de Deus na sua vida. E não basta só ter uma força intelectual, talvez, né, uma força física também, e não ter a palavra de Deus habitando no seu ser. É necessário as duas coisas para que, de fato, o maligno seja vencido. Glória a Deus. Irmã Miriam, tem alguma coisa a acrescentar aí neste começo aí, que temos alguns minutinhos aí, né, para usar na nossa live aí, né? Glória a Deus. Eu senti, assim, como o irmão estava falando, né? Eu sei que Deus tem alguma coisa para passar para muitos de nós através, né, desta live que nós estamos transmitindo nesse momento. E eu senti, assim, que isso deveria ser falado, assim, o Espírito Santo tocou no meu coração, porque é uma coisa que muitos jovens hoje já não se preocupam tanto com isso, né? Nós vemos igrejas liberais também, nós colocamos já dentro desse assunto a questão das vestes, né? Os pensamentos, tudo, né? É uma questão espiritual que é o nosso corpo, e só que muitos já não falam mais sobre isso. É uma coisa que nós devemos colocar, né? Apresentar para a juventude, ainda mais a juventude que olha, assim, as igrejas que são mais liberais, estão mais mundanas, mas não, nós temos que continuar, porque a palavra do Senhor está nos mostrando que nós somos o templo do Espírito Santo, né? Glória a Deus. Realmente, né, esses dias eu estava falando com meu filho, né? Deus dá a oportunidade de trabalhar com todos eles, né? Acho que o senhor não chegou a ver aquele alemãozinho, é meu filho, né? Sim. E então eu falava a respeito justamente disso, né? Porque há muitas igrejas, né? E elas permitem tanta coisa. É que na verdade o que chocou mesmo para ele foi o arrebatamento, né? Que surgiu uma especulação aí, uma falácia, que entre dia 30, 29 e 30 viria o Cavaleiro Amarelo, viria, né? Eu digo, mas o Cavaleiro da Morte. a morte, mas a morte ela está fazendo alguma coisa. Está atuando. Está atuando, sempre, né? Muito então, mas é uma coisa de Apocalipse, não tinha nada a ver com o nosso, né? A não ser que houve o arrebatamento e nós todos ficamos aqui e estamos perdidos, sei lá, né? Que não aconteceu o arrebatamento. Pois exatamente, né? Daí eu expliquei para ele, não, isso aí é uma coisa mais futura, mais adiante. Nós estamos passando uma fase, e aí falando sobre justamente as pessoas, elas têm um entendimento da Bíblia tão pequeno, elas procuram e aceitam às vezes esses mestres, essas pessoas que vão falando. Eu vi o vídeo do rapaz que ele mandou preocupado a respeito dessa morte, esse dia de morte.
E aí a gente vai explicando. E tu imagina agora a pessoa tendo o Espírito Santo, né? O Espírito Santo habitando neste templo. Ela certamente ela vai buscar na palavra revelação, e o Espírito Santo nos leva a ler. O Espírito Santo nos leva a mudar de vida. Quem é que convence nós que estamos errados? Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ele habita em nós. Ele está habitando em nós. Então, mediante essas coisas, a gente vê tanta coisa que se fala, porque justamente o Espírito, muitas pessoas não são o templo do Espírito Santo. Elas deram crédito a fábulas, a mistura, um pouco da Bíblia, um pouco do mundo, e é o caos. Mas nós estamos com o nosso tema, que é qual, irmã Miriam? Somos o templo do Espírito Nós Santo. somos, se nós somos, nós temos que ser diferentes, temos que buscar a fazer aquilo que o Espírito nos pede. Bom, Glória a Deus. quantas coisas nos vem, dá vontade de fazer, mas o Espírito impede. E como são terríveis as consequências, irmão Paulo Jair, na vida de alguém que não tem o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo, a obra que ele faz é completa. Ele tanto nos convence de alguma coisa errada que estamos praticando, enfim, ele nos convence, nos mostra a nossa realidade e também nos dá condição de reverter aquela situação. Sim, sim. O Espírito Santo, ele não é como as pessoas, por mais bem intencionadas que estejam, muitas vezes, elas tentam nos mostrar o que está errado em nós, alguma atitude, alguma palavra que falamos errado, alguma decisão errada. Mas as pessoas, elas não têm esse poder de nos fazer reverter a situação. Mudar, né? De De mudança. nos fazer mudar. E o Espírito Santo é justamente isso. Ele nos convence e nos ajuda a superar aquilo ali. Glória a A Deus. transpor aquilo ali. Irmão Daniel, irmã Miriam, eu tive experiências com o Espírito Santo assim que foram fundamentais para mim estar hoje na presença de Deus. Foi no momento que eu queria desistir do centro de recuperação, queria mesmo. E eu já tava lutando muito, eu falava com os homens, né? Eu vou ficar 30 dias aqui. Só que aí depois eu não estava nem conseguindo, irmão, eu não ia conseguir assim humanamente chegar nos 30 dias. E aí eu sentei no lugar e eu queria, não, eu vou dar um jeito de ir embora, né? Não falei, e o Espírito de Deus falou, mas que tipo de homem tu é que nem o que tu falou tu vai cumprir? Meu irmão, o Espírito Santo mudou a minha atitude, o Espírito Santo fez assim, ó, porque na verdade ele estava habitando em mim, ele estava ali, então imagina, ele sabe da minha luta, ele sabe da minha dificuldade, ele conhece toda a minha fraqueza, ele conhece, irmão. Todo ponto positivo e negativo ele conhece, então naquele momento era só a voz dele que ia mudar a minha vida, irmão. E é isso que nós temos que estar atentos, né, porque o Espírito Santo, ele de alguma outra, ele fala conosco. Ali foi audível, irmão. Ouvi. Que tipo de homem tu é? Mas e muitas vezes o Espírito Santo, ele habita e o jovem às vezes não consegue entender porque é confuso realmente. Agora eu fico imaginando, irmão, os dardos inflamados do maligno. A vontade da carne. Ô, irmão, se misturar isso aí é uma força tremenda. E somente pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, que vai se mudar essas coisas. Irmão Paulo Jair, para quem Fica à está vontade, chegando, irmão. para quem está chegando agora, e se conectando, abrindo o YouTube aí, nós lemos no início aqui a referência do tema, né? Sim. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Irmão Paulo Jair, eu gostaria também de ler outras referências. Fica à vontade, irmão. A casa é sua. Que complementam, né, essa palavra de Paulo. A Bíblia é tão tremenda que tudo se encaixa, completa, né? se Tudo encaixa. se encaixa. Em Atos capítulo 7. Até vou pedir para a irmã Miriam, ela lê para nós aí Glória a essas Deus. duas referências. Capítulo 7 de Atos, a partir do versículo 47, do 47 ao 49. Atos, Capítulo 7, versículos 47, 48 e 49. E também Glória já a Deus. eu vou abrindo aqui em Isaías 57. E foram Glória a em Deus. tempos diferentes que foram proferidas essas palavras, mas elas
são atuais, elas se completam, é tremendo a forma com que elas se encaixam uma a outra. Pode ler, irmão. Atos, capítulo 7, versículo 46 em diante, isso? 47 em diante. 47, 48, 49, só os três. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra, o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Também Isaías 57, eu vou ler aqui, Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Olha só, irmão Paulo Jair, isso aqui para mim isso aqui é um manancial. Alguém pode ver esses versículos separados como apenas gotinhas, mas eu vejo um manancial. Eu estava meditando na noite passada, um pouquinho antes de dormir. Eu peguei isso aqui para olhar um pouquinho a palavra de Deus e observar ela. Irmão Paulo, eu até custei a dormir de tão... Glória a Deus, para isso é bom perder um sono, assim, né? Que eu achei, coisa boa assim, eu fiquei pensando, e sabe, eu não sei se acontece com vocês também, às vezes dá uma adrenalina santa assim, que até o coração bate um pouquinho mais forte, tanta coisa que vem na nossa cabeça, quando a gente lê a palavra As revelações do Senhor. de Deus, né, que vem, verdade. Coisa tremenda. E aqui, meu irmão, olha só, Deus, o alto, sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Imagina, é um Deus tão tremendo que nós não temos palavras. O nosso vocabulário, ele não tem palavra, mas nós procuremos em dicionários, em todos os dicionários de todas as línguas e idiomas, nós não vamos encontrar uma palavra que dimensione o poder, a grandeza de Deus. E aqui Deus está nos dizendo: eu habito num santo lugar, mas também eu habito com o contrito e abatido de espírito. Olha só, irmão Paulo Jair. E nós vemos também lá depois em Atos, isso foi lá no Velho Testamento. O profeta Isaías escreveu isso a respeito de Deus. E agora no Novo Testamento não é diferente. Nós lemos ali que o santuário, o nosso corpo, a nossa vida, ela é templo do Espírito Santo. E aquele que está assentado no alto e sublime trono, ele está disposto a habitar dentro de nós, irmão Paulo Jair. Ele está disposto a habitar dentro da sua vida, querido ouvinte. Talvez você se ache, se conceitue, né, se defina como a pessoa mais desprezível, a pessoa mais indigna de Deus. Mas Deus está dizendo para você essa noite, Ele está disposto a habitar dentro da tua vida. Glória a Deus. Ele está disposto a habitar dentro do contrito e abatido de espírito. E o que o Espírito Santo, o que Deus faz na nossa vida por intermédio do seu Espírito Santo, irmão Paulo Jair. É interessante uma coisa que eu estava meditando, até peguei umas revistas da nossa escola bíblica para estudar um pouco a respeito disso. A revista Vida Cristã, a número 1, a primeira edição. Ali o pastor ele faz um estudo sobre o ser humano, e numa das lições que fala um pouquinho sobre a formação do ser humano, ele explica que nós somos formados por 3 elementos. É o corpo físico, melhor dizendo, o corpo físico, que foi basicamente ali o boneco de barro que o Senhor fez, exatamente. Matéria-prima, que é o barro, o corpo espiritual, que é o fôlego de vida soprado pelo próprio Deus, e um terceiro elemento que se criou após a junção do corpo de barro com o corpo espiritual, que é a alma. E, irmão Paulo Jair, Deus está dizendo exatamente isso. Ele está interessado em habitar em nosso ser como um todo, para assumir as nossas vidas, assumir todo o nosso ser. Não somente possuir o nosso espírito, nem tampouco possuir somente o nosso corpo.
e muito menos somente a nossa alma, irmã Miriam, mas Deus, ele está disposto em assumir o controle total do nosso ser, irmão Paulo Jair. Glória a Deus. Mas como isso? Aleluia. Qual é a intervenção, a interferência ou a influência que o Espírito Santo ele está propondo em realizar nas nossas vidas? Aqui quando Isaías escreveu que ele habita junto ao contrito e abatido de espírito, irmão Paulo Jair, Deus não está dizendo que apenas estaria ali num cantinho, quem sabe lá no closet, quem sabe lá no banheiro, lá na cozinha do nosso ser. Né? Podemos imaginar, assim, de uma forma ilustrativa, imaginar uma Vários casa. setores. Isso, várias salas, compartimentos da casa. Não, Deus, ele não deseja, meu querido ouvinte, ficar num canto da sua casa, do seu ser, mas ele quer assumir toda a sua vida. Ele quer poder passear por todos os compartimentos da tua casa, do teu interior. Não estou falando da sua casa material, mas sim do seu ser. E o que o Espírito Santo ele faz na vida de alguém, irmão Paulo Jair? Quando ele entra na nossa vida, quando ele assume o controle de cada um desses 3 elementos que compõem o ser humano, que consiste o ser humano, quando ele entra no nosso ser, ele altera a nossa forma de viver. Ele altera a nossa forma de proceder. Como ele altera a nossa forma de proceder em relação ao nosso corpo físico? Nós lemos aqui o versículo-chave, e antes desse versículo, Paulo ali fala sobre muitas coisas com a igreja de Corinto. E uma das coisas que Paulo mais bateu ali com a igreja de Corinto, a tecla que ele mais bateu foi a questão da pureza sexual, em relação aos sentimentos do sexo, de um sexo para o outro, sexo oposto de um para o outro. E se o Espírito Santo está na vida de alguém, irmão Paulo Jair, é óbvio que essa pessoa, ela não vai ter uma vida depravada, ela não vai ter uma vida desregrada sexualmente, e não somente nessa questão, mas questão alimentar, questão de vestimenta, questão de hábitos, de costumes. O Espírito Santo, quando ele entra na vida de alguém, ele assume o controle. Para mudar, né, irmão? Para mudar o nosso procedimento em relação, né, o corpo físico, ele é um elemento que foi criado para ter contato com a terra. Então o Espírito Santo, ele assume o controle e ele nos faz proceder nesta terra da forma que agrada a Deus. E agora também ele assume, irmão Paulo Jair. Eu já vou... Não, você pode ficar à vontade. Mas eu me empolgo. Pode ficar à vontade. Aí, E o outro elemento também, irmão Paulo Jair, que ele assume o controle é o nosso corpo espiritual. Mas qual é o objetivo do Espírito Santo? Assumir o controle da nossa vida. Este elemento que faz parte do nosso ser, que é o nosso espírito, justamente para manter-nos conectados, ligados em Deus. Porque nós temos comunicação com Deus através do nosso espírito. Então o Espírito Santo, ele habita em nossas vidas. Resumindo, e a Bíblia fala, né, que o Espírito de Deus prescruta as profundezas de Deus, então ele sabe a vontade de Deus e nos traz, então, e fica mais fácil, né? Só que nos deparamos às vezes com a nossa, por não ter a vontade daquilo ali, né? Então nós ficamos aqui, só para pegar um pouquinho, sobre o Espírito Santo, ele tem os caminhos exatos para nós. Ele habita em nós e tenta nos levar assim a conhecer Deus de uma profundidade tremenda, só que muitas vezes esquecemos disso aí. Exatamente. Abre-se oportunidade para tanta coisa e as coisas de Deus vão ficando de lado, né? Pode seguir, irmão. E justamente isso, o Espírito Santo, ele é esse interlocutor, né, entre nós e Deus. É ele que nos faz manter essa conexão e atualizados a respeito daquilo que Deus tem com as nossas vidas, né? Porque assim como ele penetra as nossas vidas, a Bíblia diz, né, em Coríntios também, que ele perscruta, ele penetra as profundezas de Deus. Então ele vai lá no coração de Deus, capta, né, a revelação de Deus, a vontade de Deus em relação às nossas vidas e traz ao nosso espírito. Olha só, meu querido ouvinte, meu querido irmão, a importância do Espírito Santo de Deus na vida de alguém.
Por isso nós não podemos estabelecer limites, delimitar a ação do Espírito Santo em nossas vidas, irmão Paulo Jair. Porque ele quer fazer uma ação completa em nossas vidas. Eu falei aqui sobre algumas influências que Deus intenta realizar em nosso corpo, em relação ao nosso corpo físico. E agora nós estamos falando sobre a influência, a intervenção do Espírito Santo em nosso espírito, nosso corpo espiritual. E também nós temos a intervenção, o auxílio, a ação do Espírito Santo na nossa alma, que é esse terceiro elemento do nosso ser. Irmão Paulo Jair, e o que o Espírito Santo ele quer fazer em relação à nossa alma? Ele quer justamente... O que significa alma, primeiramente, né? A alma é a personalidade, a nossa personalidade. O pastor Humberto até escreveu no livro ali, né? A alma sou eu. Eu sou a alma. Eu sou isso sim. Isso, exatamente. Então a alma é a nossa personalidade. E o Espírito Santo, ele quer modificar a nossa personalidade de acordo com a alma de Deus. Deus tem alma? Deus tem alma. Aleluia. Você pode ler em Levítico, até anotei aqui. Levítico, não anotei, mas em Levítico, deixa eu ver. Levítico 26:11, ali, Moisés, ele escreve ali, de uma forma bem compreensível, que Deus ele tem uma alma, Deus tem uma personalidade, e justamente isso que o Espírito Santo ele intenta. Ele quer modificar a nossa personalidade, ele quer modificar a tua personalidade de acordo com a personalidade de Deus. Porque todos aqueles que obedecerem, né, o Espírito de Deus, eles têm o céu garantido, né? E como é que, né? Exatamente. Como é que vai um caráter diferente para o céu, né? Justamente. A personalidade de Deus é o padrão, né, daqueles que vão morar com Ele. E é isso que vai nos definir como filhos de Deus. É nós, né, transparecemos, temos as características de Deus, né? Não tem como. O seu filho ali é um loirinho também, né? Bem parecido com o senhor. Se fosse um negrinho como eu, alguma coisa tá errada aí, né? Não é filho dele. Mas o filho, ele tem que ser parecido com o pai. Tem que ser parecido com o pai. E essa é a obra do Espírito Santo na nossa vida. Glória a Deus. Irmã Miriam, tem como atualizar para nós, os nossos irmãos aí que estão participando pelo chat aí? Glória a Deus. Sim. Até porque eu acho que a senhora está com um computador à frente aí, está uma tela muito maior que a nossa aí, né? Sim, glória a Deus. A irmã Thalita Isabel, glórias a Deus. A irmã Bianca Santos, de Cachoeirinha. Irmão Gabriel Nunes, de Cachoeirinha também, glórias a Deus. Irmã Marizane Rampinini. Nosso irmão Elias Daniel, que está aí conosco. Olha aí, glória a Deus. Não botei meu nome Estou aqui, pode falar o meu nome também. aí, né? Glória a Deus. Glória a Deus. A irmã Vitória Tormes, aleluia. Irmã Franciele Bittencourt. Glória a Beatriz Deus. Ramires. Guilherme Rampinini Letícia, da área Bom Jesus, glórias a Deus. Jaderson Fortes, glórias a Deus. Congregação Quintão. Olha aí, que então é do lado do magistério, isso, né? É, isso mesmo. Pertinho de lá. Oba. Andressa Rampinini, glórias a Deus, área Bom Jesus. Glória também. a Deus, área Bom Jesus, não é Ipiranga mais, irmãos, não sou mais Não da é Ipiranga. Só tenho isso para dizer, né? Não sou mais da área Ipiranga, porque, irmã Miriam? Mudamos para a área Bom Jesus. Agora houve uma mudança, Glórias né? a Deus. Então, os irmãos se acostumaram, o irmão Paulo lá da Ipiranga, lá esquece, não esquece isso. Glória a Deus, pode seguir, irmã. Glórias a Deus. Irmã Calita Costa, de São Paulo, Cabreúva. Glória a Deus, São Paulo aí, ó. São Paulo. Júnior Vidal, área Santa Glória a Teresa. Deus. Se eu conhecer isso aí. Aleluia. Conheço. Glórias a Deus, olha aí, ó. Aleluia. Jaqueline Souza, Marcos Oliveira Borges, de Gravataí. Glória a Deus, pela vida dos Marinese irmãos. Schiffer. Glória a Deus. E era isso, irmã Miriam? Tem bastante aqui. Misericórdia, o Bastante meu celular irmãos. travou aqui. Cleiton Nunes, Sim. Eliton glórias a Deus. Gruger, Ana Lu Gonçalves.
Minha irmã, querida. Sua irmã, olha aí, abençoe. né? Os parentes têm que ser obrigados a ver, né, meu? Tem que botar na pressão lá, ó. Se não tiver o nome ali, Deus. ó, já não vou olhar pra vocês mais aí. Eliana Souza Pedroso de Bagé. Glória a Deus. Fabiano Sales Lopes, Aia, Caxias do Sul. Paola Pinto. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos ver. César Hickman, Rampinini. Esse é nosso lá, né? Tatiane Souza. Irmão Flávio Azevedo. Deus abençoe, querido. Flávio Azevedo é o nosso irmão aí. Não sei se ele já tá chegando pra rede mundial já, Flávio. Dá o teu joinha aí. Glória a Deus. Cauana Soares. Silvia Peretti. Italiana. Glória a Glória Deus. a Era Deus. isto? Não sei o que houve com o meu celular aqui. Chegou uma Isso, aqui glória também. a Ana Deus. Oliveira. Jean Felipe. Ô, Glória. Glória a Tão Deus. chegando. Vamos entrando aí, ó. Vamos passando aí, ó. Se não tem o que fazer, já passa um WhatsApp para outro. Aí tá dando o programa da juventude aí, um programa bom aí, com um tema bem interessante. Estou dizendo assim, o mais importante, eu creio, né? Porque quem somos nós sem o Espírito Santo de Deus, né? Aí, irmão, eu tenho também, isso eu tenho como promessa, né? A carta de Paulo aos Filipenses, que está em 1:6, assim, ó, tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoar até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse aqui eu uso porque as fases que o Espírito Santo faz com o aperfeiçoamento, né? Pode ver, tem coisas que o Espírito Santo já nos ensinou, já nos levou a vencer, que a gente não vai cair mais naquilo ali. A gente não vai errar, né? Porque ele já ensinou, não, é assim, então. Então, a fase de aperfeiçoamento que vem vindo, só que não tem como nós ser perfeito, né? A Bíblia diz que vai ser até a vinda, Jesus vai estar chamando a sua igreja, e nós vamos, é só quando, acho que subir os ares, aí sim, eu creio que muda tudo, né? Literalmente perfeitos nós não seremos, né? Nós estaremos sempre sujeitos a falhas e de fato falhando, né? Senão não seria necessário o Espírito Santo. Sim, exatamente. Se nós tivéssemos a possibilidade de vivermos de uma forma 100% né, puros, assim, imaculados na terra, não teria também o porquê ter um céu santo, né? Sim. Mas Paulo é muito interessante, o pastor Humberto, e sempre fala sobre isso, irmão Paulo Jair. Sobre a perfeição ali que Paulo fala em Filipenses, né? Desculpe, eu não sei até se foi isso que o senhor leu, em Filipenses 3, não? Não, foi o 1:6, né? Ali em Filipenses 3, versículo 12 em diante, Paulo diz, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo. É interessante aqui nós destacarmos, né, que Paulo fala ali, não que eu já seja perfeito, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, e aqui nós, né, nos deparamos com uma aparente contradição, né? Uma aparente contradição. Aqui, mas como assim, Paulo? Tu falou ali em cima ali que nós não somos perfeitos, nós não recebemos ainda a perfeição. O porquê agora, 3 versículos depois, está dizendo que nós somos perfeitos? Mas Paulo ali, entre a primeira afirmativa, irmão Paulo Jair, e a segunda afirmativa, Paulo ele discorre sobre o que consiste a perfeição segundo Deus. Né? A perfeição segundo o homem é que é um imaculado, né? Não tem falha nenhuma, não tem o que repreender, não tem o que te acusar, o que falar de ti, o que tem que ser alterado. O que é perfeição? Né? Algo que não necessita de alteração nenhuma. Mas Paulo aqui está falando que nós somos perfeitos. E agora, será que nós não temos nada de errado? Não.
Paulo está dizendo no que consiste essa perfeição segundo Deus. A perfeição segundo Deus, ela é justamente aquilo que muitas vezes nós não conseguimos admitir, né? Reconhecer o erro, detectar o erro em nós e imediatamente correr aos pés do Senhor, Consertar logo. pedir perdão e consertar aquilo. Essa é a perfeição diante de Deus, irmão Paulo Jair. Não é, né? Talvez o ouvinte aí pensa, meu Deus, o Senhor Jesus também diz ali, né? Sede perfeitos como perfeito é o Senhor. Como é que eu vou ser perfeito nesse corpo em que o mal habita? A perfeição, meu querido, nós temos aqui uma palavra de consolo para vocês. A perfeição que Deus espera de nós não é que você seja imaculado 100%, com nada para fazer na sua vida, com nada para ser alterado. O que Deus espera de você é que você, ao errar, ao pecar, você detecte isso na sua vida e corra aos pés do Senhor, peça perdão, peça para o sangue de Jesus te purificar de todo pecado. É sobre isso que Paulo está falando, irmão Paulo Jair. Mas muitas vezes a soberba não nos deixa reconhecer isso, ou até o sentimento de inferioridade, de complexo, muitas vezes não nos permite alcançar esta perfeição. Não nos permite reconhecer que Deus, Ele está disposto a nos fazer livre daquele erro, daquele pecado, daquela acusação. Daquele sentimento, né? Daquele sentimento de complexo, de que tá tudo acabado, já era, eu errei, meu pensamento. Deu. É justamente, agora o senhor falou uma coisa, né? Porque se nós temos algo assim, por exemplo, eu falhei um dia, e dentro da minha falha eu achei que Deus já não estava em mim. Mas pelo contrário, Deus estava mais forte do que... Por quê? Porque foi justamente na minha fraqueza que o Espírito de Deus teve a oportunidade de me mostrar e me dizer assim, ó, tu tem que fazer assim, assim agora. Sabe? Então naquela tribulação toda, e na verdade, todo mundo que erra, ele acaba sofrendo um peso pela própria consciência, né? Porque a nossa consciência, às vezes, ela é que nem as pessoas... Eu vou dar um exemplo. Eu tive trabalhando, acho que foi segunda mesmo, segunda acho que foi em 2 igrejas, fui na Leopoldina e depois na Glória ali, daqui a pouco eu vou trabalhar só nas igrejas aí, né? Glória a Deus. E aí o pastor disse que entrou uma mulher, ficou braba por causa das orações e aquilo, né? E entrou o homem, e aí o homem falou um monte de coisa ali, só que daqui a pouco o homem voltou e chorando e pediu perdão, sabe? E aí eu fiquei pensando, um ímpio, a consciência dele reconheceu que ele errou, que ele excedeu, ele passou do limite dele, ele foi lá se desculpar. Né? Olha só, é uma questão de consciência, né? E o Espírito Santo justamente ele age na nossa consciência. Então, se errou, ele vai agir, ó, tu tem que, para consertar é assim, o único jeito para consertar é assim. Não tem outra forma. E se o ser humano tenta consertar, às vezes, ele vai lá e conserta, ele fala só metade. Ele oculta a tua metade, eu vou falar assim, não. O Espírito Santo, agora tu vai lá e fala tudo. Exatamente. O Espírito Santo, ele vai além do limite da boa vontade do homem. Exatamente. Né? Nós, naturalmente, temos uma boa vontade de fazer as coisinhas certinhas, mas o Espírito Santo, ele vai lá nas minúcias, nas coisas mais minúsculas da nossa vida. Só que a questão, irmão, às vezes é a questão consciência. E tu calcular, sempre quando a gente erra, tem um peso. Aí tu vai fazer teu cálculo, vai dar isso. E o Espírito está dizendo, não, mas eu não tem como calcular, não calcula nada. Tu vai lá e resolve, isso aí assim. Mas aí às vezes a pessoa não vai resolver, porque a consequência daquilo ali vai gerar, quem sabe ela vai olhar para os outros. O que vão pensar de mim, aquela história. Aí começa uma luta muito grande, como você falou, do eu, né? Porque o eu, aquela soberba toda que não admite que seja resolvido daquela forma. Não vou falar, vou ficar quieto, vou ocultar. Irmão, eu já vi pessoas ocultar coisas assim, que eu creio que o Espírito Santo estava falando, assim, e o dano vai crescendo. E só melhoravam quando o Espírito Santo, assim, ó, tocou de uma forma, assim, mais forte, e eles foram lá e falaram e sentiram-se aliviados. Vê só, irmão. Exatamente. E a perfeição, então, a perfeição que Deus espera de nós é essa, irmão Paulo Jair, que tenhamos, né,
O Espírito Santo em todo momento atuando em nós. Agindo. E realizando esta obra de transformação diária, de santificação, de aperfeiçoamento. Paulo diz, né? Aquele que começou em vós a boa obra, ele há de aperfeiçoar. E também em Provérbios lá Salomão escreve que a vereda do justo é como a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, é algo gradativo, mas é algo que é necessário constância, perseverança, né? Porque nós podemos, nós temos, infelizmente, muitas vezes essa tendência, né, de abortar, de interromper essa ação do Espírito Santo. Muitas vezes pela pressa de querer ser perfeito, né? Isso é uma utopia, né? Isso não existe. Perfeição da noite pro dia. É tudo no seu tempo, né? Tudo no seu tempo. É algo que é passo a passo, uma ação do Espírito Santo. Às vezes nós nos incomodamos com nós mesmos, né? Meu Deus, mas eu errei nisso aqui de novo, quando é que eu vou mudar, Jesus? Eu já me peguei assim várias vezes, irmão Paulo Jair. Decepcionado, frustrado, assim, meu Deus, quando é que eu vou vencer isso aqui? Quando é que eu vou subir este degrau da escada aqui, meu Deus? Mas nós precisamos perseverar, né, nessa perfeição de reconhecer os nossos erros e buscando a Deus sempre. Glória a Deus. Agora o senhor falou essa questão, porque o Espírito Santo de Deus, se tem uma coisa que ele tem, é o tempo de Deus com ele. Então, às vezes tá ali, né? Não é o tempo de Deus, mas aí tu começa, aí tu vai querer, aí tu fica naquela luta, aí tu passa, ultrapassa. É a mesma coisa que quando a gente fala, Jesus é o piloto. Tinha um louvor que fala, né? Meu barco guia bem, não sei o quê. Aí daqui a pouco, Jesus, deixa eu dar uma pilotada nesse barco aí, eu quero pilotar um pouco, o senhor senta ali que eu... aí a pessoa, ela entra numa parte onde não precisava entrar. E aí eu falava com esse jovem hoje a respeito justamente do tempo. Não tem, meu irmão, como tu adquirir coisas antes do tempo. Se tu quiser fora de tempo, vai ter um preço muito grande, vai ter assim uma dor muito grande, mas se for no tempo certo não tem dor, vai ter alegria. Eu dou um testemunho meu. A gente sempre teve um carrinho, irmão. Um carrinho mais ou menos assim, sofria para viajar, só que eu sempre, quando eu pensava, olha, eu vou comprar um carro, vou comprar um carro melhor, me dava um temor assim, me dava um sentimento no coração de não é de Deus isso aí. Então eu ia segurando. Eu falava, irmão, para os jovens, olha, eu quero uma Palio quente. Eu quero uma não sei o que, e esse ano vai dar aqui, deu para comprar um Ninho. E aí foi indo, daqui a pouco eu não percebi, daqui a pouco eu consegui a Palio quente. E depois da Palio quente eu estava satisfeito com ela, daí, só que ainda não era um carrinho bom para viagem, que a gente costuma viajar, minha mãe está morando a quase 600 quilômetros aqui, né? Então eu digo, misericórdia, mas tudo assim, eu sentia o Espírito de Deus assim, não, eu queria me afobar, mas sentia o Espírito Santo, te acalma, filho, te acalma. E aí daí conseguimos um carrinho bom, que nos leva, nos traz, assim, ar-condicionado, tem, quem sabe que tem um carro melhor, mas esse carrinho, mas para nós ele é tão bom. Amém. A minha esposa já estava brincando que esse dia eu falei em vender, né, ela me mandou para mim uma foto, irmão, do negocinho ali, dizendo, presente de Deus, Jesus me deu esse carro, aí já tava a placa de venda embaixo, e aí aparecia lá uma chavezinha de Jesus, lá, eu dei para ele, já vai vender. Misericórdia, eu brinquei com ela, não vou vender nada, né? Fica tranquilo aí. Então, a gente tem que ter um sentimento que, para todas as coisas, o Espírito Santo tem um momento certo. Porque, tu quer, é a mesma coisa, vai querer casar, vamos entrar nesse, a irmã Miriam realmente, ela nos disse, irmã Miriam, você está até calada aí um pouco aí, também está eu e o irmão falando, né? Então, a respeito, justamente, que a questão do Espírito Santo engloba tudo. Ela disse, engloba, eu lembro, né, que a senhora falou, engloba a situação que estamos vivendo agora, a pandemia, né, o isolamento. Sim. Às vezes o Espírito Santo quer cuidar de nós no isolamento, mas as pessoas não querem, eu não aguento mais. Aí fica tão forte o eu, né? Eu não quero ficar em casa, eu vou sair, aí vai para as praças, aí assim, esses dias eu falava com meu filho, meu Deus, fomos no mercado, comprou o salgadinho, ele já, pai, eu quero comer. Eu digo, não, agora não, porque tu pegou um salgadinho, tu pegou o pacote.
Mas sabe aquela ansiedade de querer fazer as coisas? Tu pegou o pacote, quantas pessoas de repente olharam, não quero isso aí, imagina. Aí tu vai ali, vai abrir, vai comer. Digo, não, quando chegar em casa, lavar bem as mãos, aí se organiza, aí come em casa. Então, a irmã Miriam comentou, né, irmã Miriam? Até usa um pouco, irmã Miriam, esse exemplo que a senhora me deu aí, né? Eu sei que vai edificar os nossos irmãos aí, né? E assim a senhora fala um pouco, pelo menos, senão nós... Daqui a pouco eu vou pedir para a irmã, ela só reduz ela no cantinho ali, né? Coitadinha. Glória a Deus. Como eu havia falado, né, quando eu passei, o irmão Paulo Jair havia dito que achava que a gente poderia falar sobre isolamento. Só que nós olhando, né, por esse ponto, tudo se encaixa com este tema. Por quê? Porque é com o nosso corpo. Nós temos o nosso dever como cristãos de agradar a Deus. Então, se nós não cuidarmos do templo do Espírito Santo, Deus vai cobrar de nós aquilo que nós não fazemos. Então, tudo vem, assim, tudo é encaixado dentro desse tema. Como nós falando aqui mudando um pouco de assunto, em Romanos, capítulo 15, versículo 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos na esperança do poder do Espírito Santo. Aí nós temos a esperança que vamos sair na rua, né? Estamos dando exemplos, né? Que vamos sair na rua sem máscara, não nos cuidamos, assim. Eu tenho a esperança que eu não vou pegar nada, não vou pegar Covid-19, não vai acontecer nada comigo porque eu sou o templo do Espírito Santo, Deus está cuidando de mim, né? Só que também não é assim, nós temos que nos cuidar, nós temos que tomar a nossa posição de templos, de servos, porque nós temos que cuidar do nosso corpo, porque se nós andarmos desleixados, Deus vai cobrar de nós, porque nós que vamos fazer a obra, Deus nos capacita para nós fazer. Só que tem coisas que não é Deus que vai fazer, tem muitas coisas que Deus nos dá a capacidade, só que várias coisas Deus também deixa com que a gente faça. Só que se nós ficarmos assim, não vai poder, não vamos agradar a Deus, vamos acabar entristecendo o Espírito Santo, ele vai acabar se retirando. Muitas vezes o Espírito Santo se retira porque muitos não têm o cuidado com o seu próprio corpo, não têm o cuidado consigo porque acha que Deus está cuidando. Deus está cuidando, sim, Deus cuida de nós, só que nós também temos que tomar uma posição como templos do Espírito Santo. Glória a Deus. Realmente, né? Essa questão, nós estamos aqui, ó, máscara, álcool gel. Eu trabalho com os meus clientes com máscara, boto álcool gel toda hora, às vezes chega a estar gosmenta a mão, meu irmão, eu vou lavar as mãos assim, parece que tem um sabão assim, né? Mas tudo para ter um cuidado comigo e também um respeito com os outros, né? A gente tem que ter um certo respeito, claro que às vezes se eu estou num ambiente aberto, a céu aberto, às vezes aí eu até tiro a máscara, né? Mas se eu estou num lugar fechado com pessoas dentro, não, eu vou me cuidar e vou cuidar, né? Porque quem é que sabe onde é que está esse vírus, irmão? Irmão Paulo Jair, e evidentemente quem tem o Espírito Santo na vida, ele não vai ter problema em obedecer, né, em praticar as regras, o regulamento imposto, decretado pelas autoridades, né, porque é uma coisa que seria até contraditória, né, se alguém dissesse que tem o Espírito Santo, mas tem dificuldades em se submeter a procedimentos que são estabelecidos pelas autoridades constituídas por Deus, né? E sem falar que isso é diretamente ligado ao templo do Espírito Santo, né? Se você adota, né? Se nós adotamos os procedimentos que estão sendo utilizados para combate à contaminação do coronavírus, nós estaremos cuidando do nosso corpo, o templo do Espírito Santo de Deus, e imunizando o nosso corpo, né, de uma certa forma,
para que ele não seja prejudicado. E isso até eu me lembro de uma palavra, eu não me lembro onde está escrito, mas Paulo diz que aquele que prejudicasse o seu corpo, aquele que fizesse mal ao templo Contra do o seu Espírito. corpo. Oi? Contra o corpo, né? Isso, exatamente. Contra o corpo, o Senhor destruiria. Então nós vemos aqui a seriedade disso, né? Que não é simplesmente um álcool gel, uma máscara, né? Mas é algo que vai além disso, é algo que toca em Deus, que chama a atenção de Deus. Quando nós adotamos os procedimentos que a nós foram impostos, né? Por mais que nós muitas vezes não concordemos com algumas coisas, mas são procedimentos necessários, né? Ou aparentemente necessários até, né? É uma questão que não vamos nem nos aprofundar, mas é algo que tem que ser feito. Se estamos em um lugar público, em um lugar onde há pessoas, em um lugar fechado, né, e tem ali o álcool gel, e tem na porta lá escrito, não entre sem máscara, como é que eu vou, o crente lá, que tem Espírito Santo de Deus, vai entrar sem máscara, sem passar álcool gel, né, vai ficar aglomerando, se juntando ao outro? Não, é óbvio que o Espírito Santo que está na vida do crente vai levar o crente a obedecer às normas Até, né? determinadas, né? Até, irmão, agora me veio à mente, porque muitas vezes estamos aí e não notamos qual é o fundamento nosso. O Espírito Santo nos leva a tantas coisas, a tantas experiências, justamente porque nós temos uma missão. O irmão tem uma missão, eu tenho minha missão, o que é? Eu tenho que salvar minha alma, obedecendo a palavra de Deus e levar outros também, através do meu testemunho, a crerem na palavra e serem salvos. Então, toda aquela ação do Espírito na nossa vida é justamente porque é um leque que se abre assim, né? As oportunidades que vêm. O Espírito Santo, eu vou dar um exemplo. Eu tive uma dificuldade antes de saber como usei muita droga há muito tempo, e eu fui para a experiência e o Espírito de Deus, ele me mostrou uma coisa. Agora os irmãos fiquem bem atentos aí. Eu estava em casa e na hora me lembrei do meu alemãozinho ali e da minha filha que estava morando comigo, estava morando com a avó, e na hora de, eu tenho que levar, me veio uma vontade de levar fruta para eles lá, e eu saí. Mas até então eu não tinha tido um encontro com a droga, assim, com drogas. Eu saí do centro de recuperação, estava ainda blindado, né? E dentro desse contexto que eu quero dizer para os irmãos, o Espírito Santo, quando eu vi eu olhei na rua assim, tinha 2 rapazes usando droga, eu estava voltando já, irmão. E o Espírito de Deus para mim, não, vai. E eu cheguei lá e aí eu fiquei evangelizando aqueles rapazes, eles disseram, tu tá aí, ele já sabia que eu tinha dado um testemunho, né? E, o senhor tá aí, nós estamos usando. Aí eu fiquei parado olhando para eles ali, tipo, olha só, agora é loucura. Mas o Espírito Santo de Deus, ele me mostrou que eu não precisava me preocupar com aquilo ali mais. Sabe? E o Espírito Santo, ele quer mostrar para vocês que essas coisas não é para se preocupar mais. Tá dominado. O Espírito Santo quer que você avance. Né? E o que tu precisa fazer? Tu precisa entender que se tu tiver forte, né, aquela emoção da alma, aquela vontade, aquele desejo, o miojo, que é, o Espírito Santo abafa o Espírito Santo. O Espírito Santo está ali, né, gemendo. A Bíblia diz que ele geme. Tu imagina, se a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis por causa de nós, por que será que ele geme, meu irmão? Porque certamente o que ele está cuidando, aquele templo que ele está cuidando, que é você, que é eu, ele está em ruína, ele está em perigo. Né, irmã Miriam? Está em perigo, o templo está em perigo, então ele geme, ele intercede com gemidos para que aquela pessoa entenda que tem que dar atenção para o Espírito de Deus. E agora nós vemos, irmão Paulo Jair, queridos ouvintes, Deus, ele se propõe, né? Nós lemos em Isaías 57:15, ele se propõe em habitar junto a nós, sendo tão grande, tão imensurável, tão poderoso. Ele se propõe em habitar dentro de nós. Mas agora, nós, seres humanos, sujeitos à falha, nós limitamos a sua ação dentro da nossa vida. E, irmão Paulo Jair, também eu estava meditando neste tema e também me veio ao coração algo também que é muito
importante, muito interessante nós cuidarmos e também considerarmos a ação do Espírito Santo em relação à nossa vida, como eu falei, é como um todo, né? Mas especificamente agora, nessa questão de pandemia, né? Nós vemos, infelizmente, muitas pessoas morrendo, mas nós vemos o histórico de hábitos dessas pessoas que têm morrido, a grande maioria, né? Não são todos, mas hábitos alimentares totalmente desregrados, né? Pessoas desregradas na questão da alimentação, na questão até de cuidado com o corpo. E eu vejo que essa é uma ação do Espírito Santo também na nossa vida, para que nós venhamos a cuidar do templo, para que nós venhamos a ter um templo no mínimo, né, bem cuidado em relação às coisas dessa terra, em relação à alimentação, em relação a tudo, toda a nossa vida como um todo aqui na terra, né? E uma das coisas que nós fazemos na terra, que nós usufruímos da terra, é a alimentação. E eu estava meditando nisso, irmão Paulo Jair, e como tem crente, né, que se alimenta mal, cuida mal do templo do Espírito Santo, né? Nós não estamos aqui num culto de doutrina, né? Misericórdia. E nem julgando ninguém, vocês estão trazendo... Mas é uma questão de conscientização, irmão Paulo Jair. Eu tenho certeza que Deus ele quer agir nessa área em nossas vidas. E talvez essa programação de hoje seja determinante para a vida de muitas pessoas que até hoje têm levado, né, uma vida alimentar desregrada. Mas o Espírito Santo, ele quer realizar esta obra em nossas vidas, para que o templo onde ele quer habitar, onde ele tem habitado, seja um templo saudável fisicamente, né? Mas, irmão Elisa, é só que me faltava agora falar sobre isso aí. Não, agora não falta mais, né? Nós estamos falando aqui e pode ter certeza, meu irmão, né? Não é uma conjectura, algo nosso aqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele quer fazer você praticar hábitos saudáveis, hábitos que vão favorecer com que este templo ele seja um templo saudável, um templo habitável, um templo agradável a Deus, né? Porque o que acontece, irmão Paulo Jair? Né? As pessoas, elas desconsideram, né, destes 3 elementos que somos formados, o ser humano, como eu falei no início, corpo físico, corpo espiritual e alma. Muitas vezes as pessoas aceitam Jesus e desconsideram este primeiro, né, o primordial elemento, que foi o corpo, né? A primeira coisa que Deus fez, ele não soprou primeiro e depois fez o barro. Ele primeiro fez o boneco de barro, depois soprou o espírito e depois, então, foi gerada a personalidade que é a alma. A alma vivente. Exatamente. E muitas vezes nós, como crentes, nós, né, espiritualizamos muitas vezes as coisas e esquecemos do cuidado com o corpo. Mas nós somos, como nós lemos aqui, nós somos o templo do Espírito Santo. E nós precisamos, né, ter o máximo de cuidado possível, nos alimentando corretamente. Eu fiquei feliz que no programa que tem ao meio-dia da restauração, o programa Restauração, uma das nossas irmãs aqui da sede geral, ela trouxe algumas dicas de alimentação, do que comer e do que não comer. E ali eu vi, é isso que o Espírito Santo de Deus quer, ele quer que tenhamos o cuidado com o nosso corpo, João Paulo Jair, né? Muitas vezes as pessoas sabem o que não deve comer, o que não deve beber, e vão lá e, né, pensam que... eu acho que Deus não interfere nessa área na minha vida, Deus não interfere, Deus tá interessado que eu saia fazendo reteté e pule e salte, dê cambalhota, é isso que Deus quer, não. Deus, ele quer da sua vida que você seja exemplo, né? Como Paulo diz ali a Tito, padrão de boas obras. E eu vejo que isso está incluso nesta lista, neste rol de boas obras, irmão Paulo Jair. A questão do cuidado com o corpo, a questão do cuidado com a alimentação. Até na semana passada eu dei meu palpite, né? Falei sobre a Coca-Cola. Dízimos, né? Na verdade, não a Coca-Cola em si, a marca, né? Mas a questão do refrigerante, né? O conteúdo ali, né? Isso, refrigerante.
nós temos uma imensidão de alimentos que muitas vezes estão na nossa mesa e que eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele quer nos libertar disso que também. não traz benefício nenhum, e sem contar, né, agora os irmãos, a alimentação que pode trazer um efeito colateral e a pessoa às vezes achar que é alguma coisa, e às vezes tá vinculado ao alimento, para de comer aquilo ali, já se sente normal, né? Então, realmente, o senhor tem a questão de exercícios, né? Caminhada, isso, aquilo, às vezes as pessoas não querem, e isso vai fazer bem para o templo do Espírito Santo, né? Vão caminhar, vão queimar umas calorias. Isso, vai prover, né, disposição, saúde. Exatamente. Até em questão do combate, né? Não somente a Covid, mas tantas outras anomalias e doenças, enfermidades, que muitas vezes elas têm facilidade de causar efeito no corpo de alguém, né, e conseguir ali fazer o seu plano, não elaborar, mas executar o seu plano maligno de morte. Sim. Né, muitas vezes por conta de a pessoa não praticar esses hábitos, né, não que alguém que caminhe, que corra, que pratique exercício não possa morrer, né, mas a possibilidade de causar danos na saúde é menor, irmão Paulo Jair. E eu trabalhei num banco e observei, irmão Paulo Jair, que os bancários onde eu trabalhava, eles tinham hábitos de alimentação e de prática de exercício, assim, ó, extraordinários, assim. Pessoas incrédulas, pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, né? Uma boa alimentação, prática de corrida, de exercício, ginástica, diariamente, às vezes. Mas daí eu ficava pensando, meu Deus, e muitas vezes nós temos o Espírito Santo de Deus, nós não temos esse cuidado. E o ímpio, irmão Paulo Jair, irmã Miriam, o ímpio, ele busca a saúde para quê? Para usufruir nos prazeres da terra. Glória a Deus. E nós é que precisamos de saúde para fazer a obra de Deus. Aleluia. Muitas vezes nós não procedemos bem. Agora o senhor falou, mas vamos só ser um pouquinho pesado, mas a Bíblia fala que os filhos das trevas, hein, são mais prudentes que os filhos da luz. Pois é a Bíblia que nos traz essa... É uma realidade. É uma realidade, realmente. Agora, por exemplo, eu até descobri... Se eu não esperava que eu falaria mas como eu lhe disse, né? Quando o senhor falou, nós começamos o programa, o senhor pode ler, mas nós deixamos Deus na frente. Amém. Nós não combinamos, às vezes, vamos falar só nisso, não. Nós deixamos Deus na frente. Aqui esse programa é programa da superintendência, o nosso lema é Deus na frente. O senhor falava a respeito, eu comecei a perceber, eu tomava um remédio para gripe, chamado Multigrip. E eu comecei a tomar, e um dia eu achei que eu estava meio esquisito, aí depois caiu a ficha, né? Eu vou ler o efeito do remédio. O remédio tocava no humor, sonolência e humor. Então eu tomava aquele remédio, já ficava meio chato, já me sentia meio esquisito. E automaticamente eu confundia a minha mente. E agora eu fico imaginando o efeito no templo do Espírito Santo, uma alimentação má. Né? O resultado daquela alimentação no templo. Né? Quantas disfunções, quanto isso, aquilo, às vezes não acho aquilo, mas é difícil se largar porque aquela porcaria, eu vou falar bem sério, aquela porcaria tem sabor. Né? Quem não passa aí na frente do Burger King, aí, eu vou falar o nome aí, né? Sente aquele cheirinho lá de misericórdia, né? Passa no McDonald's aí, que cheirinho bom. E agora vamos perguntar, qual é a realidade daquilo ali para o corpo? Pois é. E entra uma outra questão, né? Todas as coisas elas vão abrindo um link, né? A questão do fruto do Espírito, domínio próprio. Imagina? É que ele se contrapõe à glutonaria, né? A obra da carne, glutonaria. E o Senhor falou aí sobre o cheiro, né? E muitas vezes a degustação de alimentos que são bons ao paladar, né? Que produzem uma imensa sensação de prazer, mas muitas vezes são prejudiciais. E até nos estudos escritos pelo nosso pastor, ele definiu ali como a glutonaria da qualidade e a glutonaria da quantidade, né? Muitas vezes as pessoas pensam que glutonaria é só comer demais, a questão da quantidade. Mas também glutonaria é a questão da qualidade, você querer sentir sabor,
né, comer, né, talvez um pacotinho só de salgadinho ali. Ah, eu não estou sendo glutão porque eu não comi 2, eu comi só um. Mas você está sendo glutão por qualidade, né? Está prejudicando o seu corpo igual, né? E o Espírito Santo, né? Tá exatamente dentro do tema. Glória a O Deus. Espírito Santo, ele quer habitar em nós e para que o templo seja agradável a ele. Eu vou ter que sair desse programa, dar um jeito também, né? Tem algumas coisas que eu gosto aí e Não, realmente... irmão Paulo Jair, eu também, sinceramente, sabe? Mas uma questão é essa perfeição Olha aí, a aqui, irmã né? Miriam também confere. Uma questão é nós admitirmos isso, reconhecermos e lutarmos, né? Glória a Deus. Fugir do Mac, É. foge do Burger King, foge do sorvete. Ah, o sorvete, hein? Misericórdia. É, um potão Não, de é- sorvete, é bom o misericórdia, paladar, né? de fato é Mas bom. se for analisar o benefício pro corpo... Não, são muitos malefícios. Ah, vamos outra coisa, É agora sódio, eu açúcar. sempre falo pro meu filho, né? Tira os negócios, porque tem mosquito, às vezes já tira da mesa. E a margarina, nem tira, que as moscas não vão ali, né? É só o ser humano que Não come. precisa nem tirar. É só o ser humano que gosta de comer, encher o pão de margarina e comer. né? Ah, coisa Misericórdia. boa, né? É. Misericórdia. Não, e como é bom, irmão Paulo Jair. Eu, graças a Deus, há algum tempo, faz mais de 10 anos até, que eu tenho o hábito de fazer caminhadas e de vez em quando também dar uma corrida. Irmão Paulo Jair, isso traz uma satisfação muito grande, assim. Eu creio que até é algo que, na verdade, não que eu creia, né, mas isso é uma realidade. O Espírito Santo de Deus, ele nos dá a disposição de sentir satisfação pelas coisas que são boas. E dá uma satisfação de fato, que nós sabemos que estamos fazendo algo que favoreça a nossa saúde, né, a nossa integridade física. E é tão bom, né, meu querido ouvinte, aí, se você está acostumado a andar de carro, de ônibus, uma caminhadinha, né, caminhadinha aí pela rua, coisa boa. Bicicleta, aí, Bicicleta, pega uma bicicletinha, vai isso, dar, isso. né, o nosso projeto Não que nós só tínhamos nisso, aí né? na área Ipiranga, nós saímos, nós Sim, vínhamos eu pra já vi sede. muitas vezes já. Vinha pra sede, bicicleta, coisa saudável aquilo ali, né? Só que tudo que é bom e faz bem pro corpo, pro templo, parece que é tão cansativo, a gente desiste, né? Não, justamente é uma batalha, né? Pois eu vejo que isso está ligado ao mundo espiritual. Esses porque dias tem eu vi a minha vizinha lá, é ímpia, né? São tudo queridos lá pra mim, são gente fina pra caramba. E ela começou com a caminhada dela e já faz meses e ela continua. Eu digo, olha aí, olha um bom exemplo. Glória a Deus. E tá Boa. tendo resultado, ela já, olha, uma senhora já de uns 60 e alguma coisinha. E tá tendo resultado pro corpo dela, ela tá sentindo melhor. Eu creio que uma série de coisas já tá melhorando. E às vezes o crente, né, o irmão, ele, eu tô cansado, não vou isso, aquilo. Eu vivo num... Cheguei agora do culto, tô cansado. cheguei, tô agora da cansado. consagração. Tá sempre, para as coisas saudáveis, tá cansado. Mas quando for uma coisa assim que não é saudável, vamos comer uma churrascada aí, maionese, Vamos lá, vamos isso, fazer. aquilo. Ô, glória! Isso é até o glória, né? Pois nós estamos até rindo um pouquinho, mas é uma coisa muito séria, né, irmão Paulo Jair? E muitas vezes nós vemos, né, ali a urna dos pedidos de oração cheia de pedido ali. E muitas vezes é relacionado à saúde, né? Saúde. Mas nós podemos fazer alguma coisa para ter uma saúde, para ter um pouquinho de saúde, né? Como eu disse aqui, não que você caminhando... O senhor você dá umas tendo- caminhadas ali, né? Sim, o senhor já me viu, eu acho que eu já vi o senhor ali caminhando, não que né? isso vá munir 100%, né? Imunizar você 100%, né? Talvez, o irmão Elias lá falou que se eu caminhar, se eu ter hábitos Vou tá saudáveis... imune. Vou estar imune ao Covid. Não. Não, mas nós estamos dizendo que isso pode favorecer você ter uma boa reação, né? Quando ser infectado pelo Covid, pelo coronavírus ou outras enfermidades, né? Você, pelo menos, fez alguma coisa para não sofrer, né? Agora, quando o senhor falou dos irmãos achar, né? Que eu me lembrei de um irmão que ele pregou uma vez sobre o sal. Que o sal era tão bom que até para as formigas acabava. Eu tava com problema de formiga lá em casa. Deus! Já fui assim com sede ao pote, assim, ó. Hoje aquelas formigas me pagam, né? Botei sal lá no outro dia,
Formiga tudo lá, passando por cima de sal. Eu fiquei até triste, mas o irmão pregou que o sal matava as formigas. Só se eram as formigas lá do município dele, de repente, as formigas de repente, que uma era alérgica. uma determinada espécie. Uma determinada espécie alérgica ao sal que morria, mas as de casa lá ficaram rindo da minha cara. Eu acho, o que esse cara quer agora só pegando um exemplo do irmão Elias, não, a gente está falando algo que podemos fazer. Pelo templo do Espírito. Pelo templo do Espírito Santo. Irmã Miriam, atualiza para nós aí, irmã Miriam, o nosso chat Glória a aí. Deus. Se tiver algum comentário também, dá tempo para nós agregar aqui, né? A irmã que patenteou, né, o tema. Tudo contigo aí, irmã Miriam. Glória a Deus. O irmão Celso Cavalheiro dos Santos. Olha paz aí, do irmão Senhor. Celso, Viamão. O irmão Tiago Muniz, glórias a Deus. Glória. Irmão Vantuir Piuga, paz, oração, união. Glória a Deus. O nosso irmão Jefferson Santos, ali da área Bom Jesus. Glória a nosso Deus líder. pela vida do nosso irmão. Aleluia. Irmã Rosângela Machado, de Santiago. Glória a Deus, Glórias olha a aí os Deus. irmãos da... Irmã Marisa Santos Cidade, da área Vila Jardim. Glória a Deus, Aleluia. irmã Marisa, irmão Silvio Cidade. Alexandra Ribeiro, glórias a Deus. Jani Dias está pedindo oração também aqui pelo seu esposo, por libertação. Aleluia. O irmão Paulo Costa, paz, oração e união. Irmã Aline Vieira. O irmão Egladir Farias, de São Leopoldo Oeste. Glória a Miriam Deus. Machado. Paulo Ricardo Santos, área Bom Jesus. Glória Olha a aí Deus. o nosso todos irmão os Paulo irmãos. Richard. Glória a Deus. Adriel. Aqui é o nome do irmão Adriel, pentecostal oficial. Glórias a Deus. Glória a Deus. Da sede diária Carlos Barbosa. Carlos Barbosa. Aleluia. Salomé Jesus. Carvalho, paz, oração e união. Nosso irmão Silvio Cidade. Silvio Cidade. Glórias a Deus. O irmão Fernando Fontoura. Vamos nos cuidar. É verdade. Glórias a Deus. Jeanette Leonardes, da cidade de Canoas. Irmã Laura Moraes, de Canoas Leste. O irmão, acho que aqui, irmão Vini, Santo Amaro, glórias a Deus. Irmã Nayara da Rosa de Santiago. Glória a Deus. Tem uma irmã aqui que botou... É verdade, somos irmã. muito sedentários, né? Tem Glória outros a Deus. também que botou aqui, verdade, é necessário fazer exercícios. E é que às vezes fica uma mentalidade, irmão, já que já entramos nisso aí, que, eu tô na igreja, agora eu não preciso fazer nada, é só vitória, Pois é. né? Fica com aquele hino da Maria, agora é só vitória, só vitória, nada. Tem que fazer uma coisa pelo... Porque, imagina, irmão, se o templo do Espírito Santo é atingido pela enfermidade. Misericórdia. Olha o tempo do Espírito Santo, é um Covid. Aí ele não se cuidou, que vai ter muita dificuldade desse organismo. Claro, nós entendemos que tem ação de Deus, existe o milagre de Deus, mas só existe uma coisa, né? Tem uns que só ficam com o atributo de, Deus é bom, não sei aquilo, mas esqueceram que Deus é justo, né? Como é que Deus vai dar, às vezes, a fazer alguma coisa se a justiça dele também, ela vale? E Tiago escreveu ali, deixa bem claro, né? Não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear e vai colher. É isso que vai colher, não tem Você como... está semeando Coca-Cola e sedentarismo, você vai Esses colher dias, enfermidade, né? como eu lhe disse, eu estou trabalhando com meu filho, ele todo dia chega lá em casa uma Coca. Daí esses dias, vem cá, vou fazer um cálculo contigo aqui, ó. Quanto é que tá a Coca? 8. Então, sabe, eu vou te dizer assim, sabe quanto tu gasta no mês e tu podia estar assim, ó, 8. 10 dias dá R$80. 20 dias, 160. Tu gasta 240 em Coca no mês? Misericórdia, não tem pena no teu bolso. Com 240 ele podia pagar alguma coisa, mensalidade, alguma coisa ali. Tudo em algo que não vai trazer benefício. Aí ele parou e pensou, 240 tu gasta. Mas é que na verdade, às vezes a pessoa vai gastando um pouquinho, não percebe quanto gasta e ainda o malefício que... E eu vou dizer assim, se tiver que comprar remédio para a situação que pode dar mais adiante, aí nós temos uma irmã aí, nossa irmã Rosângela, né?
Ela só gostava de coquinha, irmão. Meu Deus. Era uma coquinha aqui, ó, coquinha ali, né, irmã Miriam? Quem sabe ela tá nos vendo, verdade. alguém. Como é que é? É verdade. Né? Resumindo, os rins pararam, irmão. Entraram em colapso, dizendo assim, ó, o menino gritaram para ela, chega de coca. Paramos, nós não queremos mais coca, boicotaram ela, ela teve que fazer um princípio de hemodiálise. Graças a Deus, Deus curou ela. Ela sonhou com o pastor Humberto, né? Deus alertou ela assim, e ela começou então a se livrar do refrigerante. Olha só o tempo do Espírito Santo, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher que louva, uma mulher, olha, uma mulher completa aí, ó. Amigona nossa, né? Eu lá na minha igreja eu chorava, Deus, cura ela, Deus, ajuda ela a sair, os irmãos da igreja orando, ela saiu daquele estado, só que ela reconheceu realmente o problema que deu no templo do Espírito Santo dela foi o refrigerante. Nem queria água mais, irmão. Que água, o quê? Só refri. Misericórdia. Pois é, e né, muitas vezes nós vemos pessoas assim, né, que são a bênção de Deus dentro desses 3 elementos que é o nosso ser, que compõe o nosso ser. A pessoa tem uma boa personalidade, né, bem regrada, exemplar. A pessoa tem comunhão com o Espírito Santo de Deus. Mas na questão do cuidado com o corpo, ela omite. E muitas vezes, né, os outros 2 elementos eles são prejudicados por conta da falta do cuidado com o corpo físico. Porque o corpo físico, por não ter um cuidado ideal, ele acaba adoecendo, até tombando. Então ali o espírito e a alma elas já não têm mais eficiência, já não têm mais função, já não tem mais um veículo para se comunicar, para exercer a sua função, porque o corpo tombou justamente pela falta de cuidado com o corpo. Exatamente, porque o corpo nosso tem certas coisas que são essenciais, né? Ó, a água é uma. Eu sinceramente, eu tenho dificuldade com água. Aí temos 10 dedinhos aí, ganhamos cada dedinho 1 minuto, 10 minutos, para nós encerrarmos aí a programação. Agora me perdi um pouco no ponto aí, a irmã botou os dedinhos, me perdi, né? Mas fala alguma coisa, irmão, que eu já vou. A água é um... Ah, sim, a questão da água. A água, eu tomo pouca água. Tomo água, mas tomo pouco. A minha esposa toma mais água. E um dia eu estava com dor de cabeça, daí a pessoa me diz, olha, tu toma pouca água? A dor de cabeça estava vinculada a pouca água. É porque a água, ela não, né, muitos pensam que a água é só para saciar a sede, só vou tomar água quando tiver com sede, né? Muitas pessoas não têm costume de tomar água no inverno, só tomam água no verão, né? Misericórdia. Ou, não no verão, mas em épocas quentes mesmo. Épocas quentes, calor. E nas épocas frias, a pessoa não toma nada de água. Eu, inclusive, eu era assim, antes de entender, né, a necessidade da água no corpo. A água, ela tem diversas funções, né? Ela produz várias reações em nossos corpos que favorecem o nosso corpo ter um bom desempenho, né? Um bom desempenho até para enfrentar, né, alguma adversidade na questão de saúde. E a água, ela tem diversas funções, até quem tem interesse sobre esse assunto aí pode ver no YouTube, né? Pesquise no né? YouTube aí alguma coisa aí para acrescentar Sim, necessidade. E tudo é um esforço, claro. Nós vamos dizer, eu tomei um copo d'água aqui, né? Toda a questão eu vou me esforçar para tomar água. Porque a água não tem gosto de nada, irmão. Me diz qual é o gosto da água, irmã Miriam? Como é que podemos definir o gosto da água? Você tem uma definição? Não tem. Ô, irmão, que gosto tem a água? Bah, que gosto tem uma Coca-Cola? Na verdade, pela questão do déficit no tratamento de água que nós temos atualmente, a água até tem gosto. Tem um gostinho. Mas gostinho de cano meio sujo. Isso, mas no geral, assim, a água não teoricamente, a água não tem gosto. Agora, outra coisa ali, que daí é um refrigerante, né? Vamos botar uma Coca-Cola, né? 3 dedinhos estão me dando mais aí. Um sorvete, que é meio líquido também, né? Coisa boa.
Se bota um sorvete e uma água, qual que apetece mais? É o sorvete. É ou não é, irmão? É verdade. Então a questão é o sabor, né? Nós somos enganados pelos sabores. E quem me diz que o sorvete tem de fundamento? Ele tem gordura hidrogenada, uma série de coisas que está misturada. Na verdade, são as sensações da carne, É, de prazer, né? exatamente. Esses alimentos proibidos, né? Sim. Eles, na verdade, não são proibidos, mas podemos dizer assim, os alimentos prejudiciais, melhor dizendo, então, eles produzem uma certa satisfação, um certo prazer, sensação de prazer, né? Sim. Mas em questão de saúde, né, isso é o que primeiro tem que ser observado, né? Qual é o benefício que este alimento ele vai trazer para minha saúde? Nenhum. Misericórdia, os irmãos nos perdoem aí, né? Mas o programa virou nisso aí, né? Então, eu mas creio... está dentro do tema. Dentro do tema, porque o templo do Espírito Santo, se ele for bem cuidado, vamos ter sensações boas. Agora imagina se o meu corpo... Tem um desempenho bom na obra de Deus. O meu corpo ele é atingido por alguma enfermidade justamente por causa do infecção, ou quem sabe gerou pela má alimentação. Gerou alguma coisa no sangue, né? Alguma coisa processada ali, alguma coisa que tenha um produto ali, porque vamos ser bem sinceros, né? Nós estamos debaixo de um sistema que tem o interesse em eliminar as almas. É um sistema que não pensa. Quem é que vai falar, não faz mal, tá? Vende, o negócio é vender. Tem médicos aí que vão, né? Botam a cara pra tomar tapa aí no YouTube, falam se é bom ou não é. Glória a Deus. 1 minuto. Confere, uma Vitória. Vitória. 4 minutos. Volta. Olha aí, eu vou pegar pelas orelhas esse guri aí, vou dar um jeito nele. Então, nós estamos nessa questão aí, de procurar algo saudável para o templo do Espírito Santo. Imagina quanta enfermidade gerada por uma alimentação, irmão. Quem é que teve problema já de infecção intestinal aí por algum produto? Mas pensa na dor, irmão. Pensa no desconforto. Já teve esse problema de infecção intestinal, irmã Miriam? Não. Não, graças a Deus. Graças O senhor a Deus, teve não. já problema? Não. Eu também não tive até hoje, mas eu conversei com pessoas aí que Deus o livre. Quase morreram. O corpo, assim, olha, virou em nada. Tudo porque uma alimentação. É muito boa a maionese. A maionese quase mata a pessoa. Maionese caseira aí, por causa da salmonela, por causa do ovo, do frango. Sódio, são muitos componentes ali que destrói o organismo. Destrói o organismo e olha, pode até morrer. Né? Glorificamos a Deus, irmã Miriam. Deus. Né? Por tudo. Vamos fazer uma oração aqui, irmão, para pedir para Deus nos perdoar também. Aí Que o Espírito nos ajude, né, irmão Paulo Jair, a cuidarmos do templo do Espírito Santo. Exatamente, porque o Espírito de Deus, ele fala, hein? Presta atenção, ele fala. Como assim, irmão? Ele fala na consciência. Tá ali, agora eu creio que muitos irmãos ouviram a live, quem sabe vão discutir esse assunto amanhã. O irmão Paulo Jair passou dos limites, agora falou do dízimo lá, agora está falando da alimentação, não sei o quê. Nós estamos falando em algo assim que é essencial, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em mim. E olha que nós fomos bem básicos aqui, hein? Não nos aprofundamos. Não é essa a minha formação. Eu pesquiso Dá um pouquinho. até para pensar, mano, nós estamos aí, às vezes quando um tema é bom assim, nem vamos pro segundo aí, né? Às vezes eu acho que já ganhei uns likezinho contrário aí, né? Já ganhei algum pelos assuntos, às vezes porque é tão forte, às vezes, né? Uma reação. Porque se a pessoa é dada a determinado uso dessas coisas que estamos falando, ele vai ficar louco comigo. Mas o que está pensando? Mas só que, na verdade, agora está assim, ó. Ouviu falar, sabe que não é bom, precisa mudar. Não interessa, eu não gostei, irmão. Se gostou, não interessa. Interessa que precisa mudar os hábitos, né? Eu estou muito gordinha. Vai fazer um exercício. Vai caminhar, vai pra caminhada, não fica... aí fica aquele autocomiseração, né? Eu sofro, eu tô sofrendo. Não, para com isso. Tu é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está na tua vida para te mudar e te levar a fazer a vontade de Deus. Vamos orar, irmão Elias? O senhor quer
quer falar alguma coisa? Pode. Amém, amém. Amém. Chegou, irmã Miriam, quer falar mais alguma coisa, irmã Miriam? Cuidado com o X aí, irmã Miriam, pelo amor de Deus, né? Evita o X hoje, né? Glórias a Deus. Oramos então, irmão? Amém, vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, no nome de Jesus, Aleluia, Senhor. Jesus. Deus, nós te agradecemos Todos os pela pedidos, Senhor, que vieram até nós, Senhor, do Toda teu necessidade, Espírito, Senhor. que eu tenho Tudo certeza aquilo que foi foi real, gerado, Senhor, através desta no live, lar Senhor. deste irmão, dessa irmã, em nossas Em nome vidas, de Pai. Jesus Cristo, Senhor. Deus, nós somos templo, Senhor, do teu Espírito Santo, Bendito é o teu Pai. nome, Senhor. O Senhor é um Deus santo, altíssimo, e está interessado, Pai, em Glórias habitar a em nós. Deus. E se dispôs em habitar em nossas vidas, Senhor. Aleluia, Senhor Deus, Jesus. e nós queremos, Pai, fazer para Ti, Senhor. Glórias a Deus, Deus. um lugar habitável, um lugar santo, um lugar, Senhor, Aleluia. que o Senhor se agrade, que o Senhor, Deus, atue. Deus, ajuda os teus filhos, ajuda a tua Glórias igreja, a Pai. Deus. O Senhor está interessado na nossa vida como um todo. Aleluia. Não, Senhor, em áreas específicas, isoladas, não, Oh, Senhor. bendito Senhor. O Senhor está A interessado tua mão em de todo o nosso misericórdia, ser, Senhor. em todo o nosso corpo, Pai, em atuar no nosso corpo Glórias físico, a Deus. no nosso corpo espiritual, em nossa personalidade. Aleluia. Ajuda os teus filhos, Senhor, ajuda a tua igreja. Não é fácil, nós sabemos, Glórias a Pai. Deus, Senhor. Mas o teu Espírito está em nós para nos ajudar, Senhor. No nome de Jesus, abençoa a vida dos Glória a teus filhos. Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Não nos resta mais nada a não ser nos despedir. Muito obrigado, irmã Miriam, pela sua participação. Glória a Deus. Esperamos que esteja, né, Amém. na próxima quarta-feira conosco aí, né? Para Glória a Deus. acrescentar e os irmãos que estão vendo aí, o tema vai ser o mesmo. Vamos continuar com esse tema, vamos incomodar os irmãos aí, vão até que Deus faça algo tremendo aí. Eu agradeço pela oportunidade. Muito obrigado, Glória a irmão. Deus, Muito irmãos. obrigado pelo Glória a pastor Deus. também. César Cunha, que nos deu a sua permissão de estar aqui conosco, né? Só nos resta paz, oração e união. Oração e união. Glórias a Deus.